querida, meu amigo querido, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Aldeia Universal, Espiritualidade, Autoconhecimento e Expansão da Consciência, comigo, Renato Modesto. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito difundido nos dias de hoje, mas que ao mesmo tempo é bastante incompreendido. Nós vamos falar sobre o Tantra, com base nas pesquisas de um estudioso americano, que é um grande especialista em tantrismo e que tem alguns livros bastante profundos sobre esse assunto. O nome dele é Christopher Wallace. Muito bem, em geral a mídia, os livros, as revistas contemporâneas que falam desse assunto relacionam a palavra Tantra com algum tipo de experiência sexual intensa. Bom, existem pessoas que se dizem especialistas em terapias e que oferecem workshops tântricos, também voltados quase sempre para exercícios de liberação das inibições sexuais. Os participantes são convidados a se movimentar, a dançar, a soltar o corpo e muitas vezes também são convidados a tocar e abraçar os outros participantes. Como você pode imaginar, em algumas dessas vivências, a coisa progride para menos roupa e para mais empolgação nos contatos físicos. Pois bem, o primeiro passo para a gente falar sobre o Tantra é compreender que o Tantra hindu, a tradição original, antiquíssima, que primeiro recebeu esse nome, não tem nada a ver com essas ideias de atividades da espiritualidade alternativa dos dias de hoje. É difícil, por sinal, imaginar por que é tão acentuada a diferença entre o Tantra original e o que muitos hoje em dia chamam de Tantra. Mas é evidente que ao longo da transmissão desse conhecimento, ao longo dos séculos, aconteceu um processo de deturpação, de mal-entendidos. O que eu pretendo fazer nesse episódio é dar a você uma visão do Tantra clássico, original, uma sabedoria que foi transmitida ao longo dos séculos em sânscrito, em textos sagrados que eram chamados Tantra. Por sinal, é daí que vem o nome dessa tradição espiritual, desses textos ou conjunto de textos que recebiam esse nome. E por que interessa para nós, ocidentais modernos, saber quais são as características da verdadeira tradição tântrica? Os motivos são dois. O primeiro é que, mesmo sem ter consciência disso, muitas pessoas se utilizam de práticas tântricas nas suas vidas. Sabe por quê? Porque milhões de pessoas hoje em dia praticam algo que nós chamamos yoga. Práticas físicas, respiratórias e de meditação que têm a sua origem mais antiga justamente na tradição tântrica hindu. Embora a informação mais difundida seja de que a nossa atual yoga se baseia exclusivamente no texto Yoga Sutra de Patanjali, que é um sábio que viveu por volta do século III a.C., o fato é que a tradição tântrica, que é posterior, com seu ápice datado entre os séculos 9 e 12, foi a escola que mais contribuiu com uma vasta, detalhada e profunda literatura sobre práticas iógicas. Naturalmente, com muito mais informações sobre elas do que o que nós encontramos no valiosíssimo, mas bastante sintético conteúdo da obra de Patanjali. O outro motivo é que os conhecimentos tântricos verdadeiros, clássicos, trazem ensinamentos profundos e valiosíssimos sobre a nossa existência. Ideias poderosas, inspiradoras, capazes de nos auxiliar na nossa busca por crescimento espiritual e realização do nosso potencial como seres humanos. São ideias e práticas direcionadas à transformação espiritual, portanto. Algumas delas são transmitidas até hoje, como o Hatha Yoga, que nós acabamos de citar, um fruto do Tantra original. A ideia básica é auxiliar o buscador a se ver livre da ignorância e livre do sofrimento, através de uma visão da realidade profunda, belíssima, que é ensinada paralelamente
as práticas do yoga. Seja você um praticante de yoga ou não, vale muito a pena buscar mais informações sobre esses fundamentos tântricos, que hoje eu vou comentar de uma forma rápida e introdutória. Para começar, vamos abordar o nome dessa tradição. A palavra sânscrita Tantra tem como significados teoria, doutrina ou livro. Dentro dessa linha espiritual, então, a palavra indicava as escrituras, que, segundo se acreditava, eram reveladas diretamente por Deus, ou pela deusa. Em breve você vai entender porque eu me refiro aqui à divindade como masculina ou feminina, algo intrínseco à doutrina tântrica. A palavra Tantra também passou a ser identificada não só com as escrituras, mas também com as práticas espirituais empregadas pelos buscadores que eram adeptos do sistema. Um determinado mestre ou guru costumava trabalhar com seus discípulos usando um só Tantra, quer dizer, um só texto sagrado, ainda que ele pudesse complementar os ensinos com informações vindas de outros textos, de outros Tantras. Nesse sentido, na sua origem, Tantra significaria simplesmente um sistema de prática espiritual articulado dentro de um texto sagrado específico. As pessoas da tradição original poderiam perguntar então umas às outras: qual é o Tantra que você segue? Quanto aos aspectos geográficos e culturais, o Tantra serviu de base a diversas linhas religiosas hindus, que posteriormente nós passamos a descrever com um termo abrangente: hinduísmo. O Tantra é raiz do brahmanismo, do shaivismo, shaktismo, do budismo e do jainismo. O local onde essa linha mais se desenvolveu, entretanto, é a região da Caxemira, e é dali então que vem o nome completo do tantrismo clássico: Tantra Shaiva não dual da Caxemira. O termo Shaiva é uma derivação do deus Shiva, a representação figurativa utilizada para indicar a consciência pura, o Deus Supremo. Quanto à não dualidade, nós temos aqui mais uma tradição espiritual, mais uma escola iniciática, que crê na unidade essencial da existência, que só parece dual na manifestação ou múltipla, mas sem nunca perder a sua unidade, a sua totalidade. Nós podemos então definir o Tantra original, o verdadeiro Tantra, ou Tantra Shaiva não dual, como um movimento espiritual surgido no nordeste da Índia, muito especialmente na região da Caxemira, que alcançou seu ápice entre os séculos 9 e 12 e que é caracterizado primariamente pelo seguinte: primeiro, uma ênfase na experiência direta da realidade divina. Isso é uma tradição que não se baseia em uma transmissão apenas intelectual dos ensinamentos, mas que dá grande importância para a prática. Para compreendê-la, o buscador espiritual precisa interiorizá-la e vivê-la. A ideia é que o aprendiz do Tantra tenha uma sadhana, isso é, que ele realize exercícios yógicos de meditação, respiração ou pranayama e posturas, as famosas asanas. Mas o mais importante é mesmo a aplicação dos ensinamentos na vida corrente. É compreender que a teoria do Tantra não está desvinculada de quem a absorve, e é, no fundo, uma descrição da própria existência do aprendiz, do próprio ser. Outro elemento fundamental é que Shiva, o Deus Supremo, é compreendido como uma força que só se manifesta de uma forma polarizada. No plano da manifestação, Shiva também é Shakti, sendo Shiva entendido como a consciência pura, como a primeira fundação do ser, e Shakti sendo entendida como energia criadora, aquela que flui do divino para dar forma, para criar o nosso universo manifestado. Outro aspecto do Tantra original
é que os seus conhecimentos eram esotéricos, secretos, transmitidos da boca ao ouvido, implicando, portanto, numa relação guru-discípulo. Finalmente, o Tantra original é uma prática espiritual que tem 4 aspectos: contemplação dos ensinamentos, meditação, técnicas yógicas voltadas não só para o corpo físico, mas também para os corpos sutis, e, finalmente, cultivo estético dos sentidos. Todas práticas que buscam ajudar o discípulo a assimilar a energia divina que está presente em todas as coisas. Uma realização que ajuda tanto no sucesso mundano, quanto no que é mais importante, na liberação espiritual ou iluminação. A principal afirmação do Tantra Shaiva não dual é a de que só existe uma coisa: o divino, manifestado nas várias formas do universo. Repare que dizer que só Deus é real implica em dizer que tudo que existe é Deus. Existe aqui então uma fundamental diferença entre o Tantra Shaiva não dual e o Advaita Vedanta, que é uma outra escola espiritual hindu importantíssima, sobre a qual eu já fiz um episódio aqui no canal e eu recomendo muito que você assista. A diferença é que para o Advaita Vedanta, o mundo manifestado é ilusório, é maya, é apenas um sonho dentro da consciência pura, que seria a única realidade. No Tantra, por sua vez, o universo manifestado também é divino, e nós podemos experimentar a divindade em todas as coisas, inclusive no nosso mundo transitório, mutável, do dia a dia. O aspecto transcendente do divino é então chamado Shiva, personificado como uma divindade masculina, como um deus. Ele é interpretado como uma consciência pura, não pessoal, completamente transcendente de todas as limitações e qualidades, além do alcance dos sentidos e da mente. É a luz da consciência que torna possível toda a manifestação, a base perfeita, completa e, portanto, calma, pacífica de tudo o que existe. O aspecto imanente do divino, isso é, aquele que é perceptível pelos sentidos e pela mente, é chamado Shakti e é personificado como uma divindade feminina, portanto, uma deusa. Shiva entra com o impulso criador, com a vontade, com as ideias, e Shakti entra com a realização, a manifestação dessas ideias divinas. Mas é fundamental entender que, embora representados como dois, porque correspondem a 2 aspectos interdependentes da realidade, Shiva e Shakti são, na verdade, um. Do nosso ponto de vista limitado, porém, abordar o divino por esses 2 caminhos é fundamental para compreendê-lo por completo. Segundo a visão básica do tantrismo, tudo o que existe, existiu ou existirá é um ser divino infinito, livre e estático, cujo corpo é o universo e cuja alma é a consciência. Nós, como partes conscientes do todo, do divino, somos vistos como instrumentos por meio dos quais ela, a consciência, conhece a si mesma. Essa filosofia afirma então que o princípio básico da realidade de tudo o que há é percepção consciente. Nós temos a comprovação dessa ideia quando nós percebemos que não podemos provar a existência de nada, de nenhum elemento da realidade, sem que ele seja o conteúdo de quê? Da experiência de algum ser. Todas as experiências, por definição, só podem acontecer dentro da percepção e são permeadas por ela. Assim, tudo que possui existência, quer a gente esteja se referindo ao mundo externo, quer se referindo à nossa experiência pessoal, como sonhos, visões, tudo,
só pode existir dentro de um campo de percepção. A ideia do tantrismo, minha gente querida, é muito lógica. Todas as consciências limitadas, como por exemplo eu e você, são meros pontos de vista dentro de um campo indiviso, onipresente de percepção. Isso faz muito sentido, porque veja, se nós fôssemos ilhas separadas de consciência, descontínuas com o resto da realidade, nós não poderíamos nos comunicar com os outros, pelo simples fato de que nós não compartilharíamos de uma mesma realidade. Por que isso é possível? Porque podemos nos comunicar. Porque no fundo, em essência, só existe um percebedor e um fazedor. Deus ou deusa. Shiva ou Shakti. Essa é naturalmente uma afirmação espiritual, porque não há modo de prová-la de uma maneira concreta, matemática. Só mesmo a experiência mística pessoal pode provar a você que isso é verdade. Você precisa realizá-la. Progredir no caminho espiritual e expandir a consciência são, segundo eu acredito, e procuro divulgar nesse canal, os mais nobres e importantes objetivos dessa vida. Esse progresso leva a entender que cada ser humano, cada corporificação da consciência única, pode, por meio da reflexão e da busca do autoconhecimento, compreender a sua natureza fundamental. A consciência pura é anterior a toda e qualquer prova, porque é, na verdade, a base de todas elas. Ela é um campo de energia. Na verdade, tudo que existe e vibra em um número incalculável de frequências diferentes. Cada frequência particular é um objeto ou ser individual, sem deixar de ser uma expressão da energia única. Para usar de uma metáfora muito frequente, mas linda e eficiente, nós estamos falando de um oceano de percepção. E o mais interessante é que nós não apenas vivemos nesse oceano. Ao mesmo tempo que nós vivemos nele, nós também somos o próprio oceano, pois não existe mais nada além dele. Tudo que existe é uma manifestação da luz única, ainda que a maioria dos seres sencientes não se dê conta disso. Algumas encarnações dessa luz, porém, conseguem desenvolver a capacidade de compreender a consciência pura e, a partir disso, podem refletir sobre si mesmas e sobre outros aspectos dessa luz. Uma forma bela de se entender o autoconhecimento é explicando como uma autorreflexão. Significa que o ser que realiza esse conhecimento percebe que todos os outros seres nada mais são do que reflexos dele mesmo, assim como ele é um reflexo dos outros, e tudo que existe é reflexo do único ser. E aqui nós chegamos a um ponto muito importante. Segundo o tantrismo, o propósito da prática espiritual não pode ser atingir a união com Deus, como a gente costuma pensar. E por que não? Porque segundo essa linha espiritual, nós já somos um com a realidade divina. O propósito, segundo essa linha, também não é nos tornar mais bonitos ou perfeitos. Porque nada existe além de Deus, então não há nada mais bonito e mais perfeito do que aquilo que nós já somos. E por que a maioria das pessoas não experimenta então a realidade assim? Segundo o Tantrismo e também o Advaita Vedanta, o motivo desse engano é a identificação errada com o que as pessoas chamam de si mesmos. Logo, o primeiro propósito de uma prática espiritual é desestabilizar as construções mentais arraigadas e distorcidas, as ideias erradas que as pessoas possuem sobre quem elas são. Segundo essas linhas, quando essas ilusões caem por terra, o buscador descobre quem de fato ele é.
um ser livre, de consciência bem-aventurada, que joga com seus poderes de vontade, entendimento e ação para criar e destruir tudo que existe, o universo e também o seu próprio ser. Realizar essa verdade, segundo o Tantra, é o objetivo maior de toda a busca espiritual. É o tesouro dos tesouros, é a sabedoria maior. Muito bem, eu acho que dentro das limitações de tempo de um episódio aqui do canal, eu já consegui transmitir para você as ideias básicas do verdadeiro Tantra. Como você viu, essa escola de pensamento busca descrever a base, os alicerces da nossa existência e do universo, sem nenhuma relação direta ou exclusiva com técnicas sexuais, como tão comumente se acredita hoje em dia. Esse é um tema muito profundo, muito vasto, e em episódios futuros nós devemos voltar a falar sobre outros aspectos do tantrismo que possam contribuir com os objetivos aqui do Aldeia Universal, de levar a você informações que possam te auxiliar no seu caminho de autoconhecimento e crescimento espiritual. Se você gostou desse episódio, por favor, deixe o seu like aqui embaixo. E eu também te peço, isso é muito importante, que você não deixe de se inscrever aqui no canal Aldeia Universal. Só com a sua inscrição o canal poderá crescer e nós poderemos seguir juntos nesses estudos dos ensinamentos esotéricos das mais variadas tradições. Muito obrigado pela sua companhia, vai ser um grande prazer seguir nessa jornada de autoconhecimento com você. Até o próximo episódio, muita paz e felicidade em sua vida.